Olá, bem-vindo novamente ao nosso curso de TypeScript Aprendendo Junto. Então, continuando aqui as nossas aulas, onde nós estamos aprendendo a resolver os nossos problemas em TypeScript, vamos agora falar sobre classes. Então, nós já vimos aqui o básico da interface, temos mais coisas para falar, mas eu quero aprender somente o que é de mais importante nesse momento. Bom, vamos criar então uma nova classe aqui, na verdade um novo arquivo, TypeScript File, vamos chamar ele de classes. E vamos lá no nosso index.html e ao invés de interface vamos chamar classes.js. Bom, se você tem alguma familiaridade com Java, você vai se dar muito bem com essa parte de classes, porque é muito similar. Para criar uma classe, você só precisa chamar a palavra reservada class, em seguida o nome da classe. Para você declarar os atributos, você pode declarar, por exemplo, um nome que é do tipo string. E para criar construtores, é só chamar a palavra constructor e nós podemos pedir aqui a quantidade de argumentos que nós queremos nesse construtor. Diz.name recebe name. E para criar métodos, nós podemos criar da seguinte forma, por exemplo, um print que retorna void, ou seja, não retorna nada. Eu vou colocar aqui console.log. Vamos falar que o name é diz.name. Então, essa é a forma que a gente tem mais simples de criar uma classe em TypeScript. E a herança também funciona muito bem. Imagine que nós temos uma classe chamada Employee. E essa classe Employee, ela extends Person. Bom, quando nós fizemos essa classe Employee ser uma subclasse de Person, nós estamos sujeitos a todas as regras que nós temos trabalhando com a hierarquia de classes, superclasses e subclasses. Como por exemplo, nesse nosso caso aqui, nós temos um construtor, nós sobrescrevemos o construtor default, e esse construtor ele recebe um nome, um argumento do tipo string. Se você não colocar nada, o próprio TypeScript ele vai se encarregar de criar para você um construtor aqui na classe Employee, que vai passar para o super aqui esse valor como string. Então, por exemplo, para criar um objeto, vamos criar aqui um objeto, vamos chamar de P1, recebe new person. Se você tentar criar um objeto dessa forma, você vai ter um erro de compilação, porque nós falamos que para criar uma pessoa você precisa de um argumento do tipo string. Então, vamos passar o argumento do tipo string, começando as nossas referências desse curso. E agora nós temos, por exemplo, o employee, new employee. E você tem o mesmo erro. Por quê? Porque é esperado, se você tem um employee que é uma pessoa, e para criar uma pessoa você precisa de um nome, você também precisa passar um nome para criar aqui um funcionário. Você pode sobrescrever o construtor se você quiser. Constructor. Da mesma forma aqui. Vamos adicionar um outro atributo aqui. Number. Nós podemos adicionar aqui salary response number. E está dando um erro porque nós temos que chamar explicitamente a palavra super passando aqui o name. E agora diz.salary recebe salary. Nós podemos também sobrescrever o método print. Mas primeiro vamos executar aqui esse P1. Vamos chamar aqui, vamos primeiro arrumar esse employee. E vamos chamar aqui p1.print e mp1.print. Ctrl L. Vamos atualizar, Ctrl F5. E nós temos os dois nomes aqui, Natsu e Erza. Bom, a sobrescrita também funciona aqui. Nós podemos criar o nosso método print, falando que ele vai retornar void.
E você pode chamar o super, caso você queira imprimir o name. Então, super.print. E você pode adicionar mais uma linha aqui para imprimir o salário. Vamos ver o resultado. Então, você tem o primeiro print que é da classe pessoa e você tem esse segundo aqui que é da classe employee. Então, essa é uma das formas que você tem de criar um objeto. Bom, nós já vimos na última aula aqui em interfaces que temos algumas formas de criar objetos, porém, aqui existe uma outra forma que funciona tanto para a classes como para interfaces. Por exemplo, ao criar o P2 aqui, se você tentar criar uma pessoa dessa forma, passando, por exemplo, um string, você pode string tem que ser uma string, certo? Então, até o momento nós criamos aqui um objeto P2 que não tem nada a ver com pessoa, mas lembre-se que nós podemos falar dessa forma. Nós vamos ter um erro aqui porque não existe esse nome, teria que ser name. Então até aqui tudo bem. E você sabe que você é obrigado a criar dessa forma porque você tem aqui um contrato dizendo que esse cara é uma pessoa. Porém, existe uma outra forma de você falar que esse P2 é do tipo pessoa, mas sem passar absolutamente nada. Fazendo dessa forma. Fazendo dessa forma, você tem acesso aos atributos, como por exemplo p2.printName e age. Bom, nós não temos age aqui, está pegando pessoa lá de outro arquivo. Vamos colocar person 2 aqui, person 2, person 2, person 2. Legal. Então agora você tem aqui só name e print. Bom, fazendo dessa forma, você tem acesso a todos os atributos, mas você não precisa criar os objetos passando tudo que for necessário. Bom, novamente, não é porque você pode fazer isso que você deve sair fazendo isso. Eu aconselho vocês a escolherem um estilo de programação, e a não ser que você tenha uma razão bem forte para utilizar algo diferente, eu aconselho vocês a não usarem. Quando você mantém código seguindo a mesma estrutura durante todo o seu projeto, você tem um código que é muito mais fácil de dar manutenção, muito mais fácil de entender por parte de terceiros e muito mais fácil até mesmo para você entender depois, caso você fique uns 3, 4 meses sem trabalhar diretamente com JavaScript. Bom, nós temos aqui um problema da classe Manager, porque nós criamos lá o nosso Employee. Vamos colocar aqui Employee 2. Employee 2. Então, está tudo interligado aqui. Bom, então essa é a primeira parte da classe, da assunto sobre classes. Vejo vocês na próxima parte. Até mais.